Maceió é uma cidade peculiar. Tem duas prefeituras. A prefeitura normal, tradicional, que representa o município, que é comandada pelo prefeito Rui Palmeira, e a prefeitura comunitária do Benedito Bentes, um conjunto residencial que terminou se transformando num bairro, ou melhor, numa cidade dentro da própria capital de Alagoas. Para conversar sobre o Benedito Bentes e sobre outros assuntos aqui de Maceió, está conosco o vereador Silvânio Barbosa, do PSB, e que é prefeito comunitário do Benedito Bentes. Silvânio, como é que essa questão de se ter duas prefeituras na mesma cidade? Como é que funciona, melhor perguntando, a prefeitura comunitária do Benedito Bentes? Olha, se nós tivéssemos uma vida econômica, nós seríamos mais felizes. Porque, na verdade, nós temos uma vida problemática. O Benedito Bentes inchou, os problemas aumentaram, porque quando se diz o Benedito Bentes desenvolveu, o Benedito Bentes cresceu, mas com isso veio o inchaço populacional. Claro que agora, nos últimos 5 anos, o Benedito Bentes tem dado uma guinada, que tem invejado outros setores de Maceió. Isso se dá desde a época do ex-governador Teotônio Vilela, que teve uma visão de empreendedorismo, no sentido de levar para o Benedito Bentes indústrias, shopping, tirar favelas da entrada do conjunto. Então, isso nos deu uma notoriedade muito grande que mostrou que o crescimento de Maceió hoje é para o Benedito Bentes. Sem desmerecer nenhum outro bairro de Maceió, a gente hoje funciona como se fosse uma empresa. A Prefeitura Comunitária é uma entidade, é uma associação comunitária de representatividade do Benedito Bentes. Eu acho que você, Flávio, e os alagoanos se recordam da época do ticket do leite, onde em cada esquina tinha uma associação, tinha um líder comunitário com a pasta embaixo do braço, e o ticket do leite era a moeda da vez, né? E que em cada rua fazia surgir uma associação. O Benedito Bentes não foi diferente. No Benedito Bentes ainda hoje tem muitas associações comunitárias, mas nós precisávamos de uma entidade que a população tivesse referência. E aí, em 1997, em uma viagem que eu fiz a São Paulo, lá existem subprefeituras. Só que as prefeituras de São Paulo, elas são agregadas ao poder público. O prefeito de São Paulo, ele é um subprefeito nomeado para representar o poder público. Isso não servia para a gente. Tinha que ser alguém eleito pelo povo sem remuneração. Então, em 1997, eu fui eleito para o primeiro mandato de 9 meses. Renunciei com 5 meses antes para concorrer ao primeiro mandato de 4 anos. 2009 até 2000, né? 2009, 2010, não, minto, 1997. 2001 foi o primeiro a recondução para que mais 4 anos. 2005, mais outra recondução. 2009, outra recondução. E agora, evidentemente, no final do mandato para 2016, terminando em 2017. Então, não tem limite de reeleição, não, senhor? Porque o artigo 30 diz que você pode ser candidato quantas vezes a população o eleja, já que o voto é direto, e lhe dá o direito de renunciar ao mandato, ou de se afastar do cargo, ou de disputar no próprio mandato. Eu preferi todas as vezes renunciar ao mandato e disputar em nível de igualdade, embora todas as vezes com 3, 4 candidatos, e todas as vezes, primeiro eleito, a primeira eleição foi 78%, depois 86%, depois 96%, depois 99%. Embora sempre muito acirrada, né? A Prefeitura Comunitária funciona com diretores, com sócios. Hoje nós temos um patrimônio dentro da Prefeitura Comunitária que a gente mantém com muito esforço. A gente emite carteira de identidade para qualquer cidadão. Nós temos o Programa do Leite, que é a agricultura do Estado. Hoje, né, é a grande gestora e a gente administra lá dentro. Nós temos lá programas agora de cursos de corte e costura. Nós temos programas agora que vamos iniciar de zumba para cuidar da saúde da população. Inauguramos um salão para atividades, para eventos e para danças, cuidando da saúde da população. E ainda temos muitas outras ações para aquela região. Então, a Prefeitura Comunitária fosse uma prefeitura de verdade, mas sem orçamento, só com problemas para administrar. Silvânio, quantos habitantes tem o Benedito Bentes? Olha, hoje nós temos em torno de 37 conjuntos habitacionais. Nós temos uma população que chega... Com 2, né? Começou com 2. Começou com o Benedito Bentes 1, em 1986, com 4.284 casas. O ex-governador Suruagi foi o grande mentor em 84, 2 anos antes da construção do Benedito Bentes. E aí, 4.284 casas, com 4 grandes escolas, sendo 2 de primeiro grau, 2 de segundo grau, e 4 creches, que das 4 creches, apenas uma hoje funciona, porque na época o ex-prefeito Ronaldo Lessa colocou para funcionar. De lá para cá, nenhuma, porque uma se transformou em 5º Batalhão, outro no Centro Espírita, e a outra invadida até hoje, que nunca funcionou como creche. Uma delegacia, que agora no atual governo transformou em uma delegacia 24 horas, né? E isso nos dá uma região como o Benedito Bentes 1, toda saneada, o Benedito Bentes 1, 100% saneado. Depois vieram as comunidades do Benedito Bentes 2, com 2.024 unidades, que então, naquele momento,
o Benedito Bentes II também 100% saneado, né, com uma escola de segundo grau que foi reformada já pelo ex-governador e ampliada pelo ex-governador Manuel Gomes de Barro, e evidentemente é a única escola de segundo grau da região do Benedito Bentes. Depois, né, pelo presidente Collor, ganhamos o CAIC, que é o chamado SIAC da época do ex-presidente Fernando Collor, e aí o Benedito Bentes foi ampliando, inchando, depois o o ex-governador Moacir Andrade, quando assumiu o governo, implementou o conjunto Moacir Andrade. Fernando Collor, como presidente da República, implantou o conjunto Frei Damião, que era um conjunto de favelas, né? Depois o governador Geraldo Bulhões implementou o Benício Mendes e o Geraldo Bulhões. Depois, né, bem numa roupagem, Cátia Borne com Ronaldo Lessa construíram, né, o conjunto Selma Bandeira, Carminha, Freitas Neto, 37. E por aí, hoje nós temos 37 conjuntos e uma população que ultrapassa 180 mil habitantes, praticamente ultrapassando a Arapiraca, porque nós temos aí agora quase 10 mil casas, 3 mil que a Prefeitura de Maceió está fazendo, que é o Caetés, e quase 2 mil que o governo está fazendo também em apartamento para servidores públicos, em parceria com a própria Caixa. Isso dá de 180 mil? Aproximada hoje em torno de 180 mil. Daqui a 2 anos e meio a gente pula para mais de 200 mil habitantes. Por quê? Porque nesses quase 10 mil habitantes, 10 mil casas que estão em construção, 10 mil casas, nós teremos aí mais de 40 mil pessoas que vai subir para morar na região do Benedito Bentes. Então vai ultrapassar em menos de 3 anos uma população de mais de 200 mil habitantes. Hoje o eleitorado do Benedito Bentes, pasme, uma população de 180 mil, você imaginava ser quantos? Em média. Não tem ideia. Hoje, menos de 40 mil eleitores. Pouco mais de 31 mil, né? E eu não sei agora a casa, porque a gente tem que esperar a questão do recadastramento, questão de transferência, mas na última eleição nós tivemos 29 mil e alguma coisa, porque foi cancelado 1.000 e poucos títulos, por causa daquelas questões todas da Justiça Eleitoral, mas já ultrapassa 31 mil. Daí é que vem aquela ideia de muita gente, não sei se você concorda com ela, de transformar o Benedito Bentes numa cidade. Olha, em alguns pontos... Como é que anda essa questão? Ela está cada vez mais viva, porque isso aí foi um projeto do ex-deputado Gervásio Raimundo, que implementou na Assembleia. Depois o vereador Galba Novaes, como presidente da Câmara, veio aquela questão da cidade alta, a cidade do Planalto, né? Depois o ex-deputado Júnior Holanda, irmão do Dudu Holanda, reativou, apresentando o projeto na Assembleia. E aí a presidente Dilma disse, não, agora esse negócio vem para cá, não vai mais para os estados, nem para Assembleias. Vem para o governo federal e agora a Câmara dos Deputados, com a presidência da República, que define. Então, o Dudu Holanda, que é hoje um dos entusiastas que gostaria de ver o Benedito Bentes município, está com essa ideia de reacendê-la. Eu sou da seguinte teoria, claro que se o Benedito Bentes fosse cidade, todos os recursos teriam que ser investidos na nova cidade. Nós teríamos uma vida própria, porque você sabe que nós temos a Coca-Cola, nós temos ali aquela indústria de alimentos que é justamente a usina Cachoeira, nós temos a do Campo, nós temos um monte, e agora o shopping também, com outras grandes empresas que vão se instalando na região do Benedito Bentes, mas mesmo assim eu tenho uma preocupação. Com toda essa receita, que Maceió não vai querer perder parte da receita, porque é uma parte enorme da receita dela, embora os investimentos são pouquíssimos e pequenos, a começar pela via do Benedito Bentes, né, arrecada-se muito, se investe pouco na região do Benedito Bentes. Eu não vejo que a municipalidade do Benedito Bentes daria, assim, de princípio, vida própria, porque nós teríamos receita, mas teríamos uma grande máquina administrativa, um grande cabide eleitoral de emprego. Você tem que montar uma estrutura para o executivo, para o legislativo, uma Câmara de Vereadores. Com a Câmara de Vereadores, com assessores, com carro, com estrutura. Então, evidentemente, todo o dinheiro teria que ser investido numa máquina administrativa e nos auxiliares que vão estar. Então, a gente tem que pensar com muita responsabilidade. Eu antes era a favor, hoje eu já tenho essa preocupação, porque eu já tenho um pouquinho de visão dentro do parlamento e vejo que o gasto é enorme, quando às vezes muitas coisas devem ser desnecessárias, mas eu acho que se Maceió pudesse assumir o filho que ela tem como responsabilidade dela, nós seríamos mais felizes. Silvânio, o que é que você coloca como principais problemas do Benedito Bentes? O principal é poder entrar e sair de uma cidade de 200 mil habitantes onde você não tem um acesso. Acessibilidade é tudo. Mobilidade urbana também é tudo. Você vê que de 4h40 da manhã até as 6h30 da manhã, nós temos mais de 5 mil ciclistas que saem pelaquela avenida para ir vir trabalhar na parte baixa de Maceió. Mais de 5 mil. Nos horários depois, já é um fluxo menor de ciclista, mas é o dia todo. Nós não temos uma via que ande ciclista, carroceiro, caminhões, pedestres, veículos pesados, como agora nós temos toda a parte de lixo da cidade, vai para o Benedito Bentes. Então são mais de 80
60 caminhões levando e trazendo, entrando e saindo do Benedito Bentes. Nós temos dentro do Benedito Bentes 120 ônibus entrando e saindo o dia todo no Benedito Bentes, fora os caminhões que vai para a usina Cachoeira do Mirim, fora os caminhões de abastecimento do shopping, fora os caminhões de abastecimento agora, né, dessa empresa Coca-Cola e outras que estão se instalando dentro do Benedito Bentes. Então, evidentemente, o maior problema nosso é o acesso, é a pista principal do Benedito Bentes. O outro maior problema do Benedito Bentes seria ainda o transporte público. Nós temos um grande número de usuários para dividir mais de 60 mil usuários dia em 120 ônibus. Desses 120 ônibus, nós temos 2 Gonzagões, né, e ainda temos uns 4 ou 5 pequenos, que são aqueles chamados ônibus de ar-condicionado, os chamados ligeirinho. Então é muita gente para pouca quantidade de ônibus. Na verdade, o terminal integrado, ele não integra nada a lugar nenhum, porque deveria integrar o Benedito Bentes ao Colina, ao Farol e ao Trapiche, passando pelo centro, mas não integra. Fomos a grande cobaia da vez e, evidentemente, o terceiro maior problema do Benedito Bentes é justamente a questão de saúde pública. O programa de saúde da família, que é para prevenir, trabalhar a questão, né, do diabetes, trabalhar a questão das doenças causadas para a mulher, para a criança, para idosos. Então, isso estagnou desde que a ex-prefeita Cátia saiu, o PSF em Maceió parou. Então, nós temos aí a pista de acesso, o transporte e a questão, né, de saúde como as 3 grandes prioridades do nosso bairro. Qual é a estrutura física de saúde lá no Benedito Bentes? Olha, nós temos hoje uma maternidade que está fechada, então para a gente ela não funciona mais, funcionou durante esses quase 20 anos, recebeu o prêmio de melhor maternidade do Nordeste. Na atual gestão, eles fecharam com o pensamento de reformar e implementar uma rede cegonha, que essa rede uma rede furada, porque ela hoje não tem nada de rede. Nós temos o Hamilton Falcão, que seria a referência de unidade de saúde do Benedito Bentes desde a época da Universidade Federal, que era o grande polo de trabalho entre a universidade e a população do Benedito Bentes, também praticamente funcionando em um cubículo, porque desde o ano passado, que era para funcionar em novembro, essa reforma não termina. E nós temos no Frei Damião uma unidade pequenininha, no Carminha outra. Então nós temos aí 4 unidades, a do Selma Bandeira 5, a do Caíque 6 e a do Freitas Neto 7. São 7, mais o Alion Malins. Então nós temos 8 unidades de saúde, que juntando as 8 não dá uma, porque a UPA, na verdade, seria o grande suporte. E do Estado, nós temos o mini pronto-socorro, que ora funciona, ora não funciona. Às vezes é melhor dizer que você não tem, porque quando o povo sabe que tem uma unidade, corre para lá. Mas quando chega lá, não tem médico e nem tem condições de tratar a população do Benedito Bentes na saúde. Ok, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o vereador Silvano Barbosa, do PSB.